Então agora está com a gente para falar do Corinthians, as questões que envolvem Garro, envolvem Memphis e o futuro do Corinthians na temporada. Tudo bem, Lili? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Bom, depois de um dia de folga, né, os jogadores voltam a treinar aqui no CT Joaquim Grava. Agora vamos falar de duas situações, né? A começar pelo Memphis. Ontem nós subimos, né, uma informação aí exclusiva sobre o descontentamento do camisa 10 com o planejamento que foi feito para ele pós-data FIFA, né? A gente lembra que o Memphis fez os 2 jogos pela seleção da Holanda, jogou um total de 163 minutos, 11 horas de voo até o Brasil, tem o fuso horário, diferença de 6 horas mais ou menos, então ele entra em campo na quarta-feira como titular contra o Atlético Paranaense com uma sensação biológica de ser 3h30 da manhã, mais ou menos isso, né? No primeiro tempo ele sente a perna muito pesada, é substituído ali pelo Vitinho, nitidamente ele tá irritado com a situação e aí depois o Corinthians solta uma nota dizendo que ele teve um edema na posterior da coxa direita, ele iniciou o tratamento aqui no setor de fisioterapia e ainda não há previsão para o retorno dele. Acontece que no dia seguinte a isso, né, olha mosquito aqui, quando foi confirmada essa lesão, pelas redes sociais o Memphis acabou publicando algumas fotos, né, algumas lembranças, entre elas a do ex-preparador físico Diego Pereira, que faz parte da comissão técnica do Ramon Dias, e ele escreve, né, você faz falta, irmão. Então essa publicação não pegou muito bem com os profissionais que trabalham aqui no CT Joaquim Grava, né, eles acharam que foi algo como um protesto, e aí por isso não pegou muito bem essa publicação, mas de fato o Memphis, o staff dele, eles não gostaram do planejamento que foi feito para esse retorno dele, porque ele acaba tendo esse edema que vai tirá-lo de campo, a gente não sabe ainda quanto tempo, porque o Corinthians ainda não divulgou. A informação que a gente tem também é que ele pessoalmente foi até a diretoria, né, pedir o retorno do antigo fisioterapeuta Alex Cabreira e também do Diego Pereira. O Alex Cabreira foi recontratado, ele que foi demitido em julho, né, por questões políticas, era muito ligado ao Augusto Melo, foi recontratado porque o Memphis, alguns líderes aqui do elenco pediram o retorno dele, estão reclamando aí de uma sequência de lesões. Em relação ao antigo preparador físico, ainda não há nenhuma informação sobre esse retorno ou se a diretoria de fato entrou em contato com ele. Garro deve ser desfalque por pelo menos aí 2 meses, 1 mês e meio, a depender de como andará o tratamento dele no setor de fisioterapia, agora com a volta do Alex Cabreira. A gente lembra que no jogo contra o Fluminense, já no aquecimento, ele sentiu dores, precisou sair, foi cortado da lista de relacionados e aí o departamento médico, em nota oficial, disse que ele está com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, então ele iniciou esse tratamento também. O torcedor espera, aguarda para ver quando ele irá retornar. É claro que ele deve ser desfalque no próximo domingo contra o Sport. Resta a dúvida para ver se o Memphis terá condições ou não. Muito provavelmente não terá condições de atuar no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mas é isso, né? O torcedor fica ali na expectativa, porque quando volta o Yuri Alberto, sai o Memphis, no jogo seguinte sai o Garro. Então essa questão das lesões vem pegando muito internamente aqui no CT. Osmar Stabile vem tentando ajustar tudo isso com o Fabinho Soldado para que tenha os jogadores aí até o final da temporada, que é uma sequência difícil para o Corinthians. É importante ter no final da temporada. Obrigado, viu, Lili? Não é assim, Mari? Descansa 2 meses e meio. Isso, exatamente. Aí depois, recupera. 4 jogos em dezembro e tá tudo certo. Vamos seguir falando de Corinthians. Desfalques para Dorival Júnior aí na sequência da temporada. A lesão do camisa 10 aconteceu no jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Memphis foi titular e no primeiro tempo precisou ser substituído por Vitinho. Nitidamente ele estava incomodado. E no dia seguinte veio a confirmação do departamento médico. Lesão no músculo posterior da coxa direita. De acordo com a apuração da ESPN, Memphis não gostou do planejamento que foi feito para o retorno dele pós-data FIFA. O camisa 10 jogou um total de 163 minutos pela seleção holandesa e enfrentou 11 horas de voo para o Brasil. Depois de passar uma semana na Europa, onde o fuso horário tem 6 horas para frente em relação ao horário de Brasília, ele entrou em campo com a sensação biológica de estar jogando às 13h30 da madrugada. Ainda de acordo com a apuração, pela vantagem no placar, o meio-atacante não via a necessidade de iniciar jogando. No dia seguinte, pela rede social, ele postou uma foto do ex-preparador físico Diego Pereira, que faz parte da comissão de Ramon Dias, e escreveu:
Você faz falta, irmão. Vale lembrar que em junho, após o jogo da Holanda contra Malta, Memphis elogiou o trabalho feito pelo ex-preparador físico, comparando com o tratamento que ele teve quando ainda vestia a camisa do Atlético de Madrid. Estou há meses no Brasil e sem lesões. Aí os gols vêm. A postagem incomodou alguns profissionais que trabalham no Corinthians. O clube ainda não divulgou a data de retorno do camisa 10. O Corinthians também confirmou nesta segunda-feira que o meio-campista Rodrigo Garro foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Ele foi cortado da lista de relacionados na vitória diante do Fluminense no último sábado. O camisa 8 iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia nesta segunda. André, fica aí a chateação, reclamação, seja lá o que a gente usa para dizer dessa questão do Memphis, que é algo que a gente sempre discute, que a gente sempre fala, né, de paradas para a data FIFA. Paramos para a data FIFA, mas o povo desembarca e já tem jogo importante. No caso, era um mata-mata de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e o Corinthians precisava dele em campo. Essa é a forma que o futebol brasileiro opera. É isso que ele precisa também ter esse entendimento. Não tiro a razão, é óbvio. Claro. Era preciso ter algo mais bem planejado, mas claro. Assim. Eu vejo essa questão, Glaucia, por dois ângulos, né? O primeiro é que, assim, no momento em que isso deve acontecer com frequência, um jogador nessa posição de estar na Europa no fim de semana e ter que jogar no Brasil ou em qualquer outro lugar da América do Sul 2 dias depois, no momento em que o jogador nessa situação diz não quero jogar ou acho melhor eu não jogar, não chega dizendo cadê a minha camisa que eu quero jogar, quase que automático que esse jogador seja mal visto, criticado, como se ele estivesse sendo antiprofissional ou não tivesse amor pelo clube, que paga seus salários, etc. Então, o que existe todas as forças empurrando para que esses atletas façam esforços que não se justificam. Porque do ponto de vista do funcionamento, né, dos organismos e tal, essas coisas são muito complicadas. Mas todos jogam. É verdade. Todos jogam, o que não significa que seja a decisão mais correta. E o futebol brasileiro, em especial, precisa entender isso, porque a data FIFA, ela foi resolvida aqui no nosso calendário apenas e tão somente porque não há jogos das competições nos mesmos dias dos jogos das seleções nacionais. Mas tem jogo no dia seguinte. O que efetivamente é a mesma coisa. Esse é um ponto. O segundo ponto não há nenhuma explicação para um jogador do perfil do Memphis. Isso deveria ser verdade para todos, mas um jogador do perfil do Memphis Depay não pode entrar em desacordo com o seu clube, seja qual for, em relação à sua utilização. É preciso que todos se compreendam, se entendam. O Memphis precisa entender que o clube tem necessidade da presença dele em determinadas situações, o clube precisa entender quais são as condições do Memphis, porque, infelizmente, o Corinthians tem aprendido a viver sem o Memphis, sem o Garro, sem o Yuri Alberto, que são 3 dos seus principais jogadores. O Garro está lesionado novamente aí com um problema muscular. Mas não é possível que as coisas sejam tratadas dessa maneira pública, por postagens em redes sociais, uma reclamação aqui, outra reclamação ali, o que podia ser evitado com conversas produtivas, compreensão, cada lado entendendo o que é necessário fazer e quais são as decisões corretas. Então eu acho que aí há um pouco de intransigência das duas partes. Fábio Luciano, vamos lá. O torcedor corintiano precisou ser herói para acompanhar o jogo de sábado entre Fluminense e Corinthians? Tem jogos que interessam os 3 pontos, né? É isso, o comentário é esse, Plê. Vai parecer que ninguém como é importante esse resultado pro Corinthians? Como era importante esses 3 pontos na tabela? Né? Respiro total dentro da competição. Corinthians com muitas ausências, enfim. Mas o futebol apresentado, seja pelo Corinthians, pelo Fluminense, deixou muito a desejar. Um jogo muito fraco. O Corinthians, em particular, teve 2 chutes a gol. Né, foi encontrar o seu gol no final da partida, uma falta ali, né, uma falta cobrada na área, que acaba passando direto, não tem nem o toque do André, mas é isso, assim, é difícil a gente analisar esse jogo pelo baixo rendimento das duas equipes, mas pro Corinthians soa melhor porque, enfim, o que interessava realmente era a vitória, era respirar no Campeonato Brasileiro, e isso o Corinthians conseguiu fazer mesmo com esse baixo nível de atuação. A nhaca contagia, Fabinho?
Em que sentido você diz? Porque parecia uma coisa assim geral dos dois times. Ô, Plê, mas quando você vê a escalação no começo de jogo, você já imagina o que o jogo vai te entregar. O time principal do Corinthians, que a gente fala que é muito bom, tava sem, do meio campo à frente, sem todos os titulares. Sem Ranieri, sem Carrilho, sem Martini, sem Bidon, que é uma opção, sem Garro, sem Yuri, sem Memphis. O Fluminense também com vários jogadores